Há momentos de angústia em que eu entro mesmo numa introspecção profunda, que é nesse momento em que eu mais converso com Deus, porque essa angústia, aquele sentimento não bom, não é, não toma o lugar da minha fé. Mas é aquele momento que realmente eu, se fosse possível, colocaria uma cadeira, dizer, Deus, senta aqui, ok? Porque é naquele momento em que eu quero aquela palavra de conforto, aquela palavra em que, se fosse alguém a falar comigo, podia dizer, Orcídia, não é o fim, acredita, Deus vai fazer. E se não fazer também, aprenda a viver sem ter isso na sua vida. Talvez outra pessoa diria assim, eu estou a falar no lugar de outra pessoa, desculpa. Mas nesse dia, a questão que veio foi, Deus, há momentos na vida em que parece que quem age mais é Satanás do que o Senhor. Esse momento eu não estava, like wow, ok? Estava mesmo olhando para o meu interior. Era um momento em que eu meditava na palavra de Deus para orar e sair para trabalhar. Mas ao mesmo tempo veio isso, enquanto eu meditava na palavra do Senhor. Mas em contrapartida veio uma resposta de dentro de mim. E creio que o Espírito Santo falando. Ele disse, tenha certeza de que Deus é contigo, não te deixa. Ele não te abandona. Ele está contigo. Até porque esse momento em que você estava a meditar e orar, você estava a falar com Deus, estava meditando na palavra de Deus. Deus estava falando contigo através da sua palavra. E ao mesmo tempo veio, sabe, Orcídia, olha para aqueles tempos lá, tempos passados, em que você entrou em oração buscando pela face do Senhor, porque precisava que o Senhor organizasse algumas coisas na sua vida. E quando você decidiu entrar com a ajuda do Espírito Santo, porque anos atrás, por causa de um problema de saúde que eu estava a enfrentar desde 2004, eu tentava entrar em orações, mas quando eu entrava em orações, assim que eu orasse de madrugada, depois Satanás me ameaçava. Ele vinha, me ameaçava. E eu tinha medo, ficava aterrorizada e dizia, olha, acho que é mais ideal ter essa doença, mas enquanto, sei lá, tenho um pouco de tranquilidade, consigo dormir, não tenho essas ameaças. Quando eu oro, tenho essas ameaças. Só que em 2020, depois de no hospital diagnosticar-me para mim com uma infecção a 70% de gravidade, contudo aposto para ir fazer uma operação, data marcada, tudo mais. Um amigo meu disse, Orcídia, tu tens que perguntar a Deus se essa operação é Ele que quer usar para te curar ou Satanás vai usar da operação para destruir o seu corpo. Naquele momento, quando o irmão, ele falou, eu peguei aquilo porque eu disse, essa é a voz de Deus falando.
eu peguei naquilo. Dali, eu entrei em propósito de oração em jejum durante uma semana. Quando entrei naquela oração em jejum, porque eu dizia, Senhor, se essa operação vem de ti, que seja para me curar e não para destruir o meu corpo. Eu falei exatamente como o irmão falou, não inventei. Eu orei madrugadas. Me recordo de quando eu ia orando, primeiro, segundo, terceiro dia de madrugada. Eu orei, depois dormi. Tive um sonho em que Satanás me levava para um lugar muito bonito. E ele dizia, não me tira da tua vida. Eu vou te dar isso tudo aqui. Eu vou te curar. Você vai ter tudo o que precisa. Está a ver quando alguém implora, ok? Satanás estava me implorando a dizer, eu te dou, isto não me tira da tua vida. Eu despertei do sonho. Comecei a orar, eu neguei, eu disse, Satanás, nada. Na minha vida, não te quero. Não te quero na minha vida. Enquanto eu orava, tive uma visão. E Satanás me projetou como se eu estivesse no templo ministrando louvor. E ele falava para mim, use essa pulseira. E eu me via com a pulseira no braço. Num braço e outra mão com o microfone. Ele dizia, use essa pulseira. E pode continuar a ministrar louvor na tua igreja. Ninguém vai perceber que você tem pacto comigo. Eu vou te curar, eu vou te dar tudo o que você precisa. Eu continuava a negar, eu dizia, Satanás, não importa o que você venha usar para me tentar, eu não te aceito, eu não quero pacto contigo, porque eu conheço o Deus que minha mãe me ensinou. Não é que, passado aquele tempo, eu fui para operar e simplesmente a equipe médica que era para me operar, disseram, não estamos a ver nada para te operar. Segui com os exames de rotina e não se verificou nada no meu organismo. Não operei mais até hoje, 2020 até hoje. Minha saúde vai bem. Terminei a minha formação. Satanás havia me prometido dar saúde, dar dinheiro. Aquilo que eu precisava que ele ia me dar. Terminei a minha formação. Eu consegui emprego. Até hoje estou trabalhando, 2003 até hoje. E veio de novo uma reflexão, dizendo, Satanás nunca vai te fazer uma proposta de algo que Deus não tem liberado para si. Quando Satanás vier te fazer uma proposta de algo que você está orando, está buscando, é porque Deus já liberou. Só falta você receber. Se Ele te oferecer, se vier, você orando por emprego, e aparecer alguém dizer, olha, há um emprego aí, só basta você pagar 20 mil, 50 mil, saiba que o emprego já está próximo. Só que Satanás quer tirar a glória de Deus nessa bênção. Então ele vai chegar a dizer, paga. Porque quando você pagar, por mais que vá em frente dos irmãos e dizer, eu dou graças a Deus porque tenho emprego,
enquanto pagou, não funciona, essa glória não é de Deus. Se Ele vier te oferecer cura, se você receber essa cura, por mais que vá diante dos irmãos e dizer eu fui curado, Deus diz que nada é oculto dos seus olhos. O salmista disse isso. Para onde irei se estás em todo lugar? O Senhor está em todo lugar, Ele vê tudo. Poderás enganar os homens, mas a Deus não faz enganar. Então, uma das coisas que nós temos que ter discernimento enquanto cristãos, enquanto caminharmos com Deus, é que tenhamos sabedoria e capacidade de entender que Satanás não tem nada para nos oferecer, que Deus não queira nos dar essa coisa. Satanás, ele se adianta, vem e te faz a proposta. Se você aceitar, perdeu, porque você vai receber, mas sem Deus não adianta. Vale a pena demorar mais um pouco, mas enquanto a tua adoração, o teu louvor, a tua intimidade com Deus é genuína e forte. Porque hoje eu trabalho. E sabe o que mais acontece comigo? Só quero dobrar joelho, só quero falar com meu Senhor, só quero lhe conhecer mais, porque eu sei que Ele que me deu. E se Ele me deu, me dará mais. Eu lembro de alguém em 2023 que disse assim para mim: Deus tinha que te dar um pouco, porque o teu coração é um coração pequeno, você se zanga com qualquer coisa. Por isso que Deus te deu esse pouco para você calar. Eu olhei para a pessoa e disse: quem disse que Deus me deu pouco? Sabe, quando é Deus a nos dar, por mais que seja pouco nos olhos dos homens, Ele nos dá uma capacidade de administração incrível. E ainda dá uma alegria que ultrapassa todo o entendimento. Aquilo que os homens dizem, isso é migalhas, Deus transforma em banquete para mais de 5.000 pessoas e ainda sobram 12 cestos. Se nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos dá muito. Então não ceda, não receba propostas satânicas e abrir espaço para elas ficarem na tua vida. Quando Ele vier te propor, lhe enxota, porque saiba que é Deus vindo aí. Então Ele viu e quer se adiantar para que você não glorifique o Senhor. Paz e graça.